O Bitcoin vai revolucionar de forma tecnológica e financeira toda a humanidade, a gente já sabe. Mas e aí, quem foi o maluco que criou esse Bitcoin? Será que foi o Elon Musk? Será que foi os judeus? Será que foi a CIA? Vamos descobrir. A revolução financeira da Web3 começou com um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é. Em 2008, ele publicou um white paper descrevendo uma moeda criptográfica chamada Bitcoin. Essa moeda resolveu o problema tecnológico do gasto duplo. Foi a primeira moeda a fazer isso. Já existiam diversos outros projetos de tentar criar uma criptomoeda com o BitGold do Nick Szabo, um dos potenciais Satoshis Nakamotos, mas a gente não sabe quem criou o Bitcoin. Então hoje a gente vai investigar os 5 principais candidatos de quem é o verdadeiro criador dessa moeda revolucionária. O primeiro candidato e mais improvável é Craig Wade, que em 2016 afirmou ser Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto ele veio ao mundo para não ser revelado. Então uma pessoa vir a público e afirmar que é Satoshi Nakamoto porque ele entrou na justiça afirmando na Austrália que ele era Satoshi Nakamoto, sendo que o próprio Satoshi já tinha vindo ao público falar que jamais faria isso, é muito suspeito. Por quê? O Satoshi ele tem que ser uma entidade anônima para a distribuição dos bitcoins ser feita de forma justa. Imagina se o criador do Bitcoin vende a parte dele dos bitcoins. Ia ser muito suspeito. Até hoje existe uma carteira que está em nome de Satoshi que tem mais de 1 milhão de bitcoins, sendo que o Bitcoin só tem 21 milhões de unidades. Então, se o criador do Bitcoin vendesse todas as unidades dele de Bitcoin, ia causar um crash no mercado que ia colapsar o mercado cripto. Por isso, a gente duvida muito que o Craig Wade seja o Satoshi Nakamoto. Inclusive, falaram, se tu é Satoshi, vai na blockchain e prova. E ele não conseguiu provar, ele não conseguiu mostrar, porque o Satoshi poderia fazer uma assinatura na blockchain provando que ele é o Craig Wade. E isso não aconteceu. Então, esse é o candidato mais fraco do possível Satoshi Nakamoto. E agora, vamos para o segundo candidato, que é o Nick Szabo. O Nick Szabo ele foi o criador de uma moeda chamada BitGold, que veio antes do Bitcoin. O BitGold ele resolvia alguns problemas do Bitcoin, mas ele era muito menos avançado do que o Bitcoin tecnologicamente falando. Então o Bitcoin não foi tecnicamente a primeira criptomoeda, mas ele foi a primeira criptomoeda a ser utilizada de verdade, como moeda de troca ou reserva de valor. Então o Nick Szabo, além dele ter um estilo de escrita muito parecido com o Satoshi, porque o Satoshi ele tinha um jeito de escrever, ele tinha um inglês muito peculiar, e o Nick Szabo tem um feeling parecido. Existe uma coisa, sabe, meio que parece. As pessoas usam esse argumento, ele é muito forte na comunidade Bitcoin, para argumentar que o Nick Szabo realmente foi o cara que criou o Bitcoin e é o Satoshi Nakamoto. Então, o Nick Szabo ele tem um estilo de escrita muito parecido. E além disso, ele é um cara que é envolvido na área de tecnologia, ele era um membro da comunidade cypherpunk, porque quem criou o Bitcoin era um cypherpunk, era um criptoanarquista, era um revolucionário da tecnologia. Ele que fez isso de propósito para fazer uma revolução no dinheiro. E o Nick Szabo era envolvido nisso e ele tinha conhecimento e capacidade técnica. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que tinham capacidade técnica de criar o Bitcoin. O cara que se chama Satoshi Nakamoto também é um forte candidato, mas dizem que na verdade Nick Szabo fez uma homenagem ao Satoshi Nakamoto, que é um programador japonês que na época trabalhava para o governo. Inclusive a imagem que vocês veem de Satoshi Nakamoto, de um senhorzinho japonês, é desse Satoshi Nakamoto, mas muito provavelmente não foi ele, e era a teoria corrente é que Nick Szabo fez uma homenagem para ele. Essa é a segunda possibilidade que a gente está analisando no vídeo de hoje. E agora a gente vai falar do principal candidato a ser o criador do Bitcoin. Os judeus... Não, eu tô brincando. Existe uma teoria na conspiração da internet que o Mossad criou o Bitcoin, os judeus criaram o Bitcoin, a CIA criou o Bitcoin, e até mesmo o Vladimir Putin, eu já vi Ryan Santos falando que foi o criador do Bitcoin. E o que é uma grande bobagem, não tem nenhuma prova que eles são os criadores do Bitcoin. Tecnicamente eles até seriam capazes, essas agências de inteligência seriam capazes de criar,
uma criptomoeda complexa, porque poucas pessoas no mundo realmente eram capazes de criar uma tecnologia tão complexa. E tecnicamente sim, eles seriam capazes, mas não existe nenhuma prova disso e isso não faz o menor sentido, porque realmente tem candidatos mais fortes para serem os criadores do Bitcoin do que essas teorias malucas de inteligências de governos criaram o Bitcoin. A quarta teoria que a gente vai analisar hoje é que algum bilionário excêntrico como Elon Musk, o John McPhee ou aquele antigo CEO do Twitter, o cofundador do Twitter que hoje é Bitcoiner, eu me esqueci o nome dele, são os criadores do Bitcoin. Não faz muito sentido, porque nenhum deles estava realmente envolvido na época do Satoshi Nakamoto, nenhum deles tem capacidade técnica de programação para criar uma coisa desse tamanho e não vir ao público. Então, são teorias que a gente considera aqui no vídeo e tal, mas não são muito levadas a sério pela comunidade cripto real, pelos verdadeiros entusiastas de Bitcoin, pelas pessoas que realmente investigam quem realmente foi o Satoshi Nakamoto. Agora, finalmente, a gente chegou no GOAT, no entusiasta da blockchain, no cara que realmente tem potencial para ser um dos criadores do Bitcoin. O cara que temos confirmação que estava envolvido no negócio. Ele realmente estava lá. Ele participava das comunidades cypherpunk, ele era um entusiasta cripto, ele sabia da tecnologia e foi o primeiro cara a receber uma transação do Satoshi. Por que é muito suspeito? A primeira transação do Satoshi, ele com certeza enviaria para si mesmo. Se ele está trabalhando sozinho no projeto, ele com certeza teria mandado para ele mesmo. Então, quem é esse candidato? É o Hal Finney. Hal Finney é o principal candidato, é o que eu acredito que realmente foi o criador do Bitcoin. Não foi o Putin, não foi o Mossad, não foi a CIA. Acho que não foi o Nick Szabo, apesar dele estar envolvido. E o Hal Finney realmente é o principal candidato para ser o criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto. Ele faleceu em 2014, o que bate com o desaparecimento do Satoshi. O Satoshi desaparece em 2012 ou 2010, se eu não me engano. 2 ou 4 anos depois da criação do Bitcoin. E a partir do momento que o Satoshi desaparece, quem é mais provável que seja o criador? Um cara que realmente desapareceu, ele realmente não faleceu, e ele tinha uma doença que eu não vou me recordar agora exatamente qual era, mas ele acabou falecendo em 2014, deixando 1 milhão de bitcoins para trás, e é o mais provável, eu realmente acredito que é o Hal Finney. Obviamente, ele e o Nick Szabo negam, apesar de eles afirmarem estávamos envolvidos, mas não é a gente. Eles negam, mas com certeza eles tiveram uma participação forte e muito provavelmente o Satoshi não era uma pessoa única. Ele era um grupo, uma pessoa atuava no papel de Satoshi, mas ele era um grupo de vários programadores e com certeza essas duas pessoas estavam envolvidas. E então o Bitcoin realmente foi essa tecnologia revolucionária. Foi criada em 2008 e os candidatos mais prováveis são Hal Finney e Nick Szabo. Por hoje é isso, gurizada. Tamo junto, se inscreve no canal, dá like aí, compartilha com todo mundo que puder. Todo mundo que tem a curiosidade de quem criou o Bitcoin. E então tá aqui um vídeo explicando os principais candidatos. A gente não sabe e nunca vai saber. E isso torna um pouco mais mágico, isso torna lúdico o negócio. Torna divertido, torna bonito. O cara que veio ao mundo para se sacrificou 1 milhão de bitcoins que ele poderia vender em nome da liberdade das 8 milhões de pessoas que vão adotar Bitcoin um dia. Tamo junto e valeu!